fica revelado que a família Reis, que é a família da história, é a verdadeira família real. Então o rei, que hoje é o monarca, ele não tem sangue real. Então ele é tipo uma fraude, né? Monarquia é uma bosta, né? Enfim. Aí o Irving planeja um golpe para derrubar o rei e quer empossar a verdadeira família real, que é a história, né? Então ele fala com o Pixis, que é o comandante da guarnição, e os dois planejam isso, tá? Só que o que acontece? A polícia militar do interior assassina um cara que era um comerciante famoso dentro de uma cidade e colocam a culpa no Irving e no reconhecimento. Tá? Com isso, eles acabam dissolvendo o reconhecimento com base em algum artigo da Constituição lá, tá? Que era um artigo que realmente dava pena de morte, né? E eles enquadram o que aconteceu então nesse artigo e dissolvem o reconhecimento. Então acabou ali o reconhecimento. E aí, nesse momento, o Levi, o Eren, a gurizada tá foragida. Então foda-se se acabou o reconhecimento, porque eles estão foragidos mesmo. Já são criminosos procurados, né? A parte do reconhecimento ali da Range, eles conseguem mostrar para uma parte da população que a polícia militar ela é corrupta, tá? Então a polícia militar, depois de um tempo, ela assume o assassinato e prova que é uma farsa. Ela faz o cara lá, monta uma armadilha pro cara assumir que foi a polícia que matou aquele comerciante, não foi o Irving, e que isso foi feito para culpar o reconhecimento. E aí eles mostram isso para a população de uma forma lá, tá? Que vocês sabem como aconteceu. Então isso é legal porque é o seguinte: tu mostra que acontece uma parte, é uma questão de revolução, estão gerando uma revolução, mas eles estão sendo sinceros pelo menos, eles estão mostrando pro povo com fatos verdadeiros o que aconteceu, não é uma manipulação. Então isso é interessante. Eles mostraram ali o cara falando abertamente que foi um golpe feito para prender o Irving, que não foi legítimo. O Irving não matou ninguém. Tá? Mas enfim, até esse momento o Irving está sendo julgado diante do rei à morte. Tá? Mas aí acontece que uma menina invade dizendo que os titãs invadiram a segunda muralha. Tá? E aí então fala-se então que a corte decida fechar a muralha. O que acontece? O que acontece? Com esse alarme, que é um alarme falso, na verdade, não aconteceu isso, a muralha não foi rompida, a corte decide fechar a primeira muralha, que é a muralha onde eles estão, para que os que estão na segunda muralha, que foi aberta, as pessoas não consigam se refugiar dentro da primeira. Porque ele falou, vai ter uma guerra civil se isso acontecer, porque não vai ter espaço para tanta gente e tudo mais. Daí o pessoal fala, tá gente, mas as pessoas vão deixar morrer? Vão deixar as pessoas morrer? Então prefere não ajudar os refugiados e deixar as pessoas morrer? E aí a corte fala, não, foda-se se morram, não tô nem aí, tem que se preocupar com isso mesmo. E aí como tava todo mundo ali presente, como o Erwin, que era da tropa de expedição, o Pixis da guarnição, o Niall, que é o da polícia militar, então tava todas as autoridades ali, eles veem que, porra, esses caras nobres são os filhos da puta, eles querem deixar todo mundo morrer. E o Niles, que é o comandante da polícia militar, fala, eu não vou fazer isso, porque, por exemplo, minha família mora ali. Minha família mora ali na segunda muralha, então como assim, caralho? Vou deixar minha família morrer do nada? E aí o que acontece é que eles fazem um golpe de estado para derrubar esse rei falso. Então, com isso aparece o comandante geral das três forças, que é o Dali Zachary, e todo mundo presencia então que na verdade o governo não tá nem aí para as pessoas, né? Que era uma coisa que eles achavam que era. Achavam que o governo fazia o que fazia porque tinha preocupação com as pessoas. Mas na verdade agora eles sabem que não, porque o governo sempre manipulou informações e tudo mais. E aí então acontece um golpe, eles destituem o rei, e esses nobres prendem eles e instauram então uma espécie de monarquia militar novamente. Só que assim, o Dario Zachary, que vai ser o representante militarista, ele fala: a gente não vai implementar uma ditadura, né? Não vai ser uma ditadura militar aqui. A gente vai continuar o mesmo sistema, só que agora a gente vai empossar uma nova rainha, que é uma rainha que tem a verdadeiro sangue real, que é a rainha História, que tem o sangue dos reis. E aí então o que eles vão fazer? Eles vão contar para a população que o rei era uma fraude, que a verdadeira linhagem real é outra e que eles vão empossar uma nova rainha, né? E aí o que acontece? Eles vão para imprimir isso no jornal. O pessoal da expedição faz pressão para os jornaleiros imprimirem essa história. E com isso a população começa a pensar então nessa loucura. Porra, que porra é essa? Então aconteceu um monte de coisa e tudo mais, né? Mostra uma parte muito interessante, particular para mim, que sou professor, por exemplo. Conta a história do Irving de quando ele era pequeno, de por que ele tem tanta desconfiança do governo. O pai dele ele era um professor, né? E ele lembra que um dia ele perguntou na aula pro professor, o pai dele, que estava contando na aula, ele perguntou assim:
por que ninguém tem registro do que aconteceu antes de a gente entrar nessas muralhas, né? Porque é o que diz, que a humanidade se refugiou dentro das muralhas, mas não conseguiu salvar registros de como era a civilização antes disso, né? Então ninguém sabe de nada. E aí o Erwin pergunta, tá, mas por quê? Por que a gente não tem registro dessas porra, né? Por que ninguém sabe? É impossível que ninguém saiba de alguma coisa, de como era antes das muralhas, né? E aí o Erwin disse que o professor não respondeu para ele, o pai dele não respondeu na aula, mas respondeu em casa. E a resposta do pai dele era de que os livros que o governo dava para eles estudarem história, por exemplo, eram cheios de contradições, eram coisas muito estranhas, afirmações estranhas em relação a isso. Então ele fala para o Irving que ele acreditava sim que o governo estava manipulando as informações para gerar essa ideia no povo de que ninguém sabe nada, mas na verdade ele tinha essa ideia de que sabia, o pai dele sabia, que provavelmente o governo sabia de informações que a população não sabia, né? Então sempre manipulou isso através até da educação, e é massa de pensar isso. E aí o Irving, muito inocente como criança, acaba contando isso para uns amiguinhos dele na rua. E aí o pessoal da polícia vê isso e então o pai dele é morto dias depois, de uma forma misteriosa. Então realmente o governo apagou ele, como o cara disse que fazia, né? O cara disse que tinha apagado pessoas que eram perigosas para poder manter esse segredo da paz dentro das muralhas, né? Então o Irving tem essa ideia desde pequenininho que ele quer descobrir o que acontece nessa porra desse lugar a qualquer custo, né? E aí a gente vai para a próxima parte. Ok, nessa parte então a gente vai falar sobre o Eren sendo levado para uma capela específica pelo Lord Hayes, então que é o pai da história. E lá ele diz então que a história vai ter que devorar o Eren para herdar o poder que o Eren tem dentro dele, que é o poder do Titã Fundador, tá? E aí ele conta o que aconteceu. Como é que o Eren tem o poder do Titã Fundador? Ele conta que o pai do Eren invadiu aquela capela uns anos atrás e devorou uma das filhas dele, que era a irmã da história. Essa filha dele tinha o poder do Titã Primordial, Titã Fundador. E o pai do Eren, por algum motivo, queria pegar esse poder para ele. Então foi o que aconteceu. O pai do Eren invadiu lá, comeu a irmã da história, que tinha o poder do Titã, e o pai do Eren ficou com o poder do Titã original, Titã Fundador, e fugiu, deu no pé, tá? E aí o que o Lord Hayes quer fazer? Ele quer que a história se transforme num Titã, como o Eren, e ganhe esse poder para eles de novo. Por quê? Ele conta que o Titã Primordial, ele precisa permanecer com a família Hayes, com a família real, para continuar tendo a paz que eles têm hoje, para poder continuar esse sistema de paz que eles têm dentro das muralhas, tá? E aí ele conta que o Titã Primordial ele herda as memórias das pessoas do passado, do mundo de mais de 100 anos atrás. Então quem é o Titã Primordial tem essas memórias de como era o mundo anteriormente. E aí até o momento ele fala isso, só que o Eren nunca demonstrou ter essas memórias até o momento, né? Mas enfim.